Desejo uma boa noite a todos, a todas. Hoje, terminando uma série, antes de começar outra, como vocês já devem ter percebido, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu trouxe o tema que escolhi junto com o pastor Eduardo durante essa semana. Escolhemos juntos o texto de João capítulo 2, as bodas de Canaã. E escolhemos juntos também o tema para hoje, a caminho da grande festa. Talvez no começo você não vá entender muito bem o porquê desse tema, mas à medida que a gente vai ministrando a palavra, o tema vai sendo entendido. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Vamos supor que você fosse um super-herói. Um desses, por exemplo, que a gente viu, que vai ser tema da próxima série. Se você tivesse superpoderes, e esses superpoderes fossem suficientes para salvar uma cidade. Melhor, esses superpoderes fossem suficientes para salvar um continente todo. Ou então o mundo todo. E chegou o momento de você se revelar ao mundo de maneira global. Como você faria isso? Talvez chamasse a imprensa, ou fizesse um ato numa cidade como Nova York, mundialmente conhecida. Mas o texto que nós vamos ler agora, que se encontra em João capítulo 2, é um milagre que acontece numa pequena aldeia, que até é difícil de identificar onde de fato foi. Caná da Galileia. Em João capítulo 2, versículo 1 a 11, se diz que, depois de 3 dias, que Jesus estivera com alguns dos apóstolos, discípulos dele, como por exemplo André e Natanael, houve um casamento em Caná da Galileia, e Maria, mãe de Jesus, estava lá. Diz também que Jesus e seus discípulos também foram. O texto continua dizendo que, dado momento, Maria descobre que o vinho se acabou. Naquela festa de casamento, o vinho esgotou. Ela vai até Jesus, relata o que aconteceu. Jesus tem uma certa reação àquilo que ela fala, e ela diz para os serviçais, os garçons, obedeçam o que ele falar. O texto diz que Jesus deu alguma ordem àqueles serviçais que enchesse as 6 talhas de pedra até a borda. Feito isso, Jesus disse para levar até o mestre-sala, o organizador da festa, que provando viu que era um vinho de excelente qualidade. Foi falar com o noivo, admirado daquela atitude diferente da cultura, que era primeiro colocar o vinho melhor, depois que todo mundo estava bem alegre, se colocava o sangue de boi, o chapinha. E aí ninguém percebia. O versículo 11 termina dizendo que ali Jesus deu princípio aos sinais, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E com isso eu quero propor algumas pistas para quem está a caminho da grande festa. Muito bem, talvez você fizesse a sua estreia como super-herói em Nova York, diante da ONU, e diante de todas as emissoras de TV do mundo. Parece estranho, mas Jesus dá início ao seu ministério, dos seus sinais, numa cidadezinha insignificante, e fazendo um ato até um tanto insignificante.
Há pouco tempo atrás, Jesus havia recebido uma proposta maligna, mas até aparentemente parecia ser uma proposta de solidariedade. Quando o diabo propõe para Jesus transformar as pedras em pães. Genial, né? Matar a fome da humanidade. E Jesus não aceita a proposta do diabo, porque por trás tinha intenções malignas. Agora, Jesus está numa festa de uma cidade pequenininha, uma aldeia. E o que ele faz? Ele permite que a festa não acabe, transformando água em vinho, o que é um problemão para aqueles que são abstinentes, né? Existem grupos e mais grupos aí de cristãos evangélicos, principalmente nos Estados Unidos, aqui também, mas tentando provar que não era vinho, era suco de uva, né? Se tem álcool, então não é suco de uva, né? É vinho. Parece que esse milagre foi um milagre desnecessário. Ele podia... João apresenta Jesus fazendo 7 milagres, e João não chama de milagres. O evangelista chama de sinais. Começa com o sinal de Jesus transformar água em vinho. E termina com o 7º sinal, é a ressurreição de Lázaro. Opa, muito mais significante. Um dos sinais é multiplicar os pães e os peixes. Muito significante. Abençoou vidas. Mas agora ele está numa festa e permite, ele faz um milagre para que continue tendo bebida na festa. Parece um tanto estranho, mas não é. O versículo 11 diz que Jesus deu início. Aquele sinal foi o início. Não foi toda a sua revelação. A gente não pode ter pressa de querer conhecer Jesus. O Messias que se revelou há 2000 anos atrás, o Deus conosco, o Emanuel. Se você ver no capítulo 1, o capítulo antes, vai dizer que Jesus é o verbo da vida. Nada se fez sem Ele. Tudo se fez por meio dele e para Ele. E diz que Jesus manifestou a glória do Pai e que Ele é o unigênito, o único Filho do Pai. Se esperava um milagre mais portentoso, né? Que chamasse mais atenção, né? Aparentemente sim, mas não. Porque este sinal quer nos levar para uma festa maior. Uma grande festa. E é por isso que eu coloquei a seta ali. O que vamos ver a seguir são pistas para quem está a caminho da grande festa de casamento. Assim, essa festa que durava semanas, ou durava uma semana toda, celebrando, e o noivado que demorava meses, às vezes até anos, Por exemplo, Maria estava noiva de Jesus, e estar noivo naquela época, de José, obrigado, estar noivo naquela época significava compromisso de casamento mesmo, não era brincadeira não, noivou, casou, e todo esse tempo era o tempo da preparação, onde o noivo preparava o dote, tanto para construir a sua casinha, sua moradia, como também para preparar a festa, toda a festa. E a noiva preparava o seu vestido, o seu enxoval. A primeira lição que esse texto nos dá para quem está a caminho da grande festa, é que é muito bom a gente ter Jesus na nossa festa. Não podemos deixar de fora o Senhor Jesus. Nós temos que convidá-lo para estar na nossa vida, 24 horas. Jesus não quer apenas ser adorado, crido e compreendido dentro de um salão de culto. Ele quer continuar na sua vida todos os instantes. Convide-o para fazer parte da sua vida. Essa é a primeira lição. Jesus estava nesse casamento.
combina com Jesus, porque Jesus é toda alegria, né? Ele veio para dar vida e vida em abundância. Jesus combina com alegria, combina com festa, e Jesus gostava de festa. Não foi a única festa. Jesus veio trazer a verdadeira alegria. Convide Jesus para vir na sua casa. Eu não quero lembrar aqui uma certa música, mas entra na minha casa. Vem fazer morada na minha vida. Não deixe Jesus do lado de fora. Parece ser simples, e é simples. Mas não é tão simples, porque nós temos dificuldade de abrir o coração para deixá-lo entrar. Porque quando ele entra, ele não quer também ficar morando lá no quartinho do fundo ou debaixo da cama. Ele quer ocupar todos os espaços, porque ele é o Senhor. E aqui nas bodas ele está mostrando que ele é o Senhor. Ele é o soberano sobre todas as coisas, de quem a próxima série vai falar. Vocês pensam que vai falar de super-heróis, de vingadores, mas vai falar da supremacia de Cristo. Essa é a primeira lição. E ele gosta, ele tem prazer. O texto diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ele não vai arrombar a porta da sua vida, ele espera um convite. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra e vai cear com você, e vai ter comunhão com você. A segunda lição que esse texto nos mostra, a segunda pista, para quem está a caminho da grande festa é: não se iludam, mesmo você sendo cristão, mesmo Jesus estando na sua casa, na sua vida, isso não blinda você, isso não impede você, e eu quero me incluir nisso, de sermos alvo de crises. Alguém pode dizer: não, eu sou dizimista, eu vou até em mais que um culto, participo de vários cultos na chácara, eu ajudo em ministérios, eu fui batizado, eu faço boas obras, eu vou para Codó, eu faço coisas boas. No entanto, isso não te isenta de passar por problemas. Bom, Maria, como toda mulher é bem sensível, perceptível, ela percebeu um problemão que estava estourando na festa. Acabou o vinho. Homens, prestem atenção nesse lado perceptivo das mulheres. Vocês vão se livrar de encrenca. É muito importante saber disso. E é importante saber, queridos, que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. É importante saber que, mesmo sendo cristão, o casamento pode azedar, acabar o vinho, acabar a alegria, porque vinho na Bíblia tem o significado de alegria. Cantares diz que, naquela linguagem romântica do casal, diz que o amor dela é melhor do que o vinho. O vinho trazia alegria. Acabando o vinho, acabou a festa. E olha a encrenca. Em alguns casos, a família da noiva podia processar a família do noivo, porque foi imprudente, não proveu corretamente o vinho para toda aquela festa. E olha, uma semana, todo mundo tomando vinho, se alegrando, era bastante vinho. O texto diz que acabou o vinho, acabou a alegria. Pode acabar na minha casa, na sua casa, na casa de pastores, tem acabado a alegria, acabado o vinho. Eu quero dar 3 indicações do que pode esgotar o vinho, ou esgotar a alegria da nossa casa. Primeira, é um sofrimento extremo, onde você pode estar passando por um extremo sofrimento constante, de dor, ou cuidando de uma pessoa doente, ou passando por sofrimentos, por desemprego. Isso pode gerar
a perda da alegria. Em segundo lugar, uma ansiedade constante, uma ansiedade insistente, que vai consumindo todo o prazer de viver, da alegria, e aí acaba o vinho. Mas o rei Davi, escrevendo o Salmo 51, vai nos dizer que o pecado pode também esgotar a nossa alegria. Eu vou definir pecado aqui como desconexão de Deus. Estou falando só de questões morais, mas é desconectar-se de Deus, é eu querer andar sozinho. Eu achar que eu posso tudo naquilo que eu me fortaleço. Eu achar que eu posso andar e viver sem Deus. Eu achar que eu posso adorar a Deus do meu jeito e não colocá-lo na minha vida. Convide sim Jesus para entrar na sua vida, mas saiba que, assim mesmo, você pode passar por problemas. Você pode passar por esgotamentos, aonde vão tirar a sua alegria. E esse texto nos dá a dica de que, a caminho da grande ceia, da grande festa, eu estou sujeito também a me tornar uma pessoa esgotada, seca, sem alegria. Muito bem, ainda bem que o texto não fica por aí, né? A terceira lição que esse texto nos apresenta é que Maria, quando ficou sabendo que acabou o vinho, ela não ficou murmurando. Maria não ficou falando, tá vendo, ó, eu sabia. Ela não ficou fazendo fofoca contra o noivo, família do noivo. Provavelmente, eu penso que era parente de Maria, porque Maria estava ali, e depois Jesus e os seus discípulos. E que Maria, ela se porta de um jeito que parecia que ela tinha acesso à dispensa que os outros não tinham. O que Maria faz? A mãe de Jesus nos ensina isso. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, o caos está instalado. Então, a lição que nós aprendemos com esse texto é que nós temos que levar a Jesus não um, nem dois, mas todos os nossos problemas. Ele é poderoso para ouvir todos os nossos problemas. E a lição é, eu tenho que buscar a Jesus diante da falta do vinho, da falta da alegria, da ansiedade que está me consumindo, ou do pecado que já me desviou o foco do caminho do Senhor. Eu tenho que buscá-lo para dizer para ele, olha, acabou o vinho, tem um problema aí, e eu tenho que resolver. E como eu vou resolver? O problema é que a gente costuma resolver as crises do nosso jeito, buscando os nossos recursos. E Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele disse isso, então vamos, é um convite para todos que estão cansados, esgotados e já perderam a alegria, e alguns não querem reconhecer isso. Mas como a gente sabe que a gente perdeu a alegria? A gente está murmurando, só reclama, só vê o lado negativo, a gente não vê prazer mais na vida, nas coisas. Acabou a festa, todo mundo para casa, acabou a festa. Leve os seus problemas, a sua crise até Jesus. Leve, sem nenhum medo. O apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele, joguem no colo dele, lance sobre ele toda a sua ansiedade, preocupação, angústia. E por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. A palavra está dizendo isso, e nós continuamos sedentos de vinho, porque as talhas de água também estavam vazias. Há uma quarta lição, para aqueles que estão a caminho da grande festa, e é a lição de que, quando Maria chega para Jesus e diz: olha, acabou o vinho, e Jesus diz para ela: mulher,
que nós temos a ver um com o outro? Não é chegada a minha hora. Alguns pensam, Jesus foi mal criado aí, né? Jesus foi desrespeitoso com a sua mãe, mas não foi. É a mesma palavra que Jesus usou na cruz, quando se referiu a Maria, sua mãe, mulher. E quando ele diz, o que eu tenho contigo, ele está querendo dizer o seguinte, ele está dizendo o seguinte, calma aí, madame, calma aí, mulher, calma aí, senhora. A melhor tradução talvez fosse senhora, calma aí, senhora, que era uma expressão usada para mulheres que não eram mais virgens, senhoras casadas. Era ofensivo usar outra palavra. Então Jesus não está sendo mal criado com a sua mãe. Esse texto nos mostra que a gente tem que saber esperar. Bom, eu levo o meu problema até Deus, até Jesus, mas eu tenho que saber esperar o tempo de Deus, quando Ele vai se manifestar e trazer a solução para aquele problema. Se você pegar um pouquinho a história cultural de Maria, todos nós sabemos que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Ela era noiva, não era casada ainda. O José recebeu uma revelação de um anjo dizendo que era o Salvador, o Messias, e que foi gerado pelo Espírito Santo e, portanto, acolhesse Maria. E eles foram morar nasceu o bebê, foram morar no Egito e tal, voltam para Galileia e vão morar numa cidadezinha de origem deles chamada Nazaré. E mesmo tendo toda essa explicação, alguns olhares tortos para Maria, e Maria espera um momento em que, agora eu vou provar que meu filho é de fato especial, e ele é o Messias, o Filho de Deus. Chegou a hora, as mamães sabem disso, né? Que é a hora de eu falar, de mostrar meu filhão aí, que esse meu filhão é o Salvador. E Jesus diz, não, agora a coisa não funciona mais assim, mãe. Agora eu estou debaixo e submisso à vontade do Pai. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E para eu conhecer a vontade dele, eu preciso permitir que ele more na minha casa, eu tenha relacionamento com ele, eu conheça Jesus pessoalmente, eu conheço o Pai e o Espírito Santo, não só de ouvir falar, como Jó, mas os olhos vendo, eu tocando. Relacionamento é o que ele quer conosco, e é assim que você conhece a vontade do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Relacionamento. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós sabemos quais são os planos dele, e Jesus sabia qual era o plano do Pai, e naquele momento não era a hora de mostrar ainda quem ele era, o Messias, o Salvador. O texto nos mostra apenas que Jesus vai mostrar o seu relacionamento com o Pai. Então essa é uma lição que nós temos que aprender a caminho da grande ceia, da grande festa. Eu tenho que ouvir de Deus de vez em quando, calma aí, Silas, calma aí, espera o tempo certo, tenha paciência. Mas há mais uma lição a se aprender com esse texto. Estranhamente, depois que Jesus diz, não tem nada a ver com isso, os serviçais escutam a mãe de Jesus dizer, vem cá, garçons, vem cá, façam tudo que este meu filho mandar. E os garçons talvez pensaram, uai, esse negócio está esquisito. Ele disse que não ia fazer nada, agora a mãe disse que é para fazer. Maria também entendeu. E em seguida, Jesus reage positivamente e diz, vem cá, pega essas 6 jarras ou talhas de pedra que estão vazias e encham-nas de água até a borda.
eles obedeceram. Agora, não pensa que foi fácil. Eram talhas pesadas, que cabiam. A NVI, Nova Versão Internacional, diz que entre 80 a 120 litros. Cada talha. Aqueles homens fizeram um esforço, talvez sem entender, pensando assim, mas espera aí, o que está faltando é vinho e não água. Porque todo mundo já usou o que tinha que usar para as purificações que eram comum à cultura judaica antes de uma refeição ou num casamento. Mas eles não questionam. Será que não é uma pista que o texto está nos dando para o que é de fato a fé? Mas você pode dizer o seguinte, pastor, mas eles eram servos. Será que para eu de fato ter uma fé pequenininha o suficiente para ouvir o que Jesus fala e obedecer, eu preciso ser um servo? E não senhor da minha vida, senhor do meu futuro? Eu não sei. Você pode garantir o seu futuro daqui meia hora? Alguém aqui pode garantir que estará vivo daqui meia hora? Não. Então eu não sou senhor da minha vida. O texto nos mostra que o senhor da festa é Jesus. O senhor das bodas de Canaã é Jesus. O senhor da minha vida é Jesus. Ele foi convidado a entrar na minha vida, mas ele não disse que eu não iria passar por problemas. Mas eu passei por problemas, eu sei a quem me dirigir e pedir socorro. E como eu conheço, já tenho uma caminhada com ele, porque eu estou caminhando em direção à grande festa, eu sei esperar quando peço a ele. Mas quando eu vou até ele, eu tenho que estar disposto a ouvir a sua palavra. Mateus 11 diz que para a gente trocar o fardo com ele, e todo mundo gosta de trocar o fardo, o jugo, porque o dele é leve, é suave e tal, mas a gente esquece de ler o que vem depois. E aprendei de mim. Quantos estão dispostos a ouvir o que Jesus está dizendo, sem questionar, obedecer? Então, esse texto também nos dá mais uma pista da nossa caminhada até a grande festa. Confie nas palavras de Jesus. Eu vi há um tempo atrás uma história de um pastor que ensinou o filho dele a obediência. E ele disse, quando eu falar para você parar, você para. E ele ensinou esse filho a ser obediente. Um dia estava atravessando a rua, ele disse, pare, o filho parou e passou um carro. E se o filho não tivesse obedecido, ele poderia ter morrido. Por que muitas vezes a água esgota, o vinho esgota, a alegria esgota na nossa vida? Porque não damos ouvido a ele, ou se ouvimos por um ouvido, deixamos sair por outro, e não levamos as palavras de Jesus a sério. Para isso precisamos ser servos. E eles voltaram então com as talhas cheias. Vocês não pensem que eles foram numa torneira e encheram. Provavelmente eles foram numa fonte distante, ou tiraram a água de um poço, para abastecer aquelas 6 talhas pesadas, e trouxeram. E imagine, elas estavam transbordantes. Eles, enquanto traziam, a água caía para um lado, caía para o outro, e eles dizendo, é a água que ele pediu, né? Então, tá água. De repente, Jesus diz, pega uma porção e leva pro sommelier, é isso que fala? O organizador da festa que entende de vinho, o enólogo, né? E leva-o. E eles então podiam pensar assim, bom, eu vou levar uma bronca dele, mas vamos obedecer. Obedeceram. Levaram a água, e na hora que, experimentando, o mestre Sala, o organizador da festa, ficou surpreso de ver que aquele vinho era de melhor qualidade, e não sabia ele da onde viera esse vinho.
se bem que os serviçais sabiam. E em seguida, nós temos uma outra lição. Mas antes da sexta lição, eu quero lembrar as palavras do Samuel. O profeta Samuel disse para o rei Saul, o primeiro rei de Israel, um rei rebelde, cheio de si, que achava que podia ser dono de toda aquela nação e da sua vida. Samuel disse para ele: entenda uma coisa, meu filho, obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, entenda uma coisa, obediência à palavra de Deus é melhor do que religiosidade, do que cumprir rituais. Aprendam essa lição. Bom, a sexta lição, para quem está a caminho, eu não sei, eu nunca experimentei um vinho vindo de Israel, mas eu tenho 2 amigos que experimentaram. Um deles, final do ano passado, estava dizendo que ganhou uma garrafa de vinho de uma senhora que visitou Israel e muito bondosamente trouxe para o pastor experimentar e deu uma garrafa de vinho de Israel para ele. Aí esse pastor amigo meu disse para nós: agora eu entendi porque Jesus tinha a sua própria produção. Que vinho ruim! E ontem, depois do culto, conversando com o irmão da nossa comunidade sábado à noite, um cardiologista, eu perguntando: é verdade, é bom mesmo um golinho de vinho? Ele disse: um cálicezinho de vinho é bom, né? Mas uma taça assim não, um cálice, né? Ele falou: olha, eu nunca experimentei um vinho de Israel, estou curioso para conhecer esse vinho de Israel, né? Mas o que Jesus produziu impressionou aquele enólogo da festa, aquele homem que era responsável pela organização da festa. E é essa a nossa sexta lição para aqueles que estão a caminho da grande ceia. Essa festa que houve, essa festa de casamento que houve em Caná da Galileia, apenas foi um sinal, apenas um sinal. Apenas um sinal. As festas e as alegrias que você sente aqui, nesta vida, são apenas sinais. Não são nada comparado com o que Jesus tem para você. Então eu quero dizer o seguinte: se você perdeu a alegria por conta de uma ansiedade que veio sobre sua vida, Paulo diz o seguinte: não ande ansioso de coisa alguma, em tudo apresente diante de Deus pela oração e súplica as suas petições e com ações de graças, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, vai guardar tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Vá até Jesus. A alegria que você perdeu, a alegria que Ele vai dar é muito melhor. Se você passou por uma situação no casamento, ou o casamento se desfez e há tristeza no seu coração, Ele tem o melhor para você. Se você passou por alguma outra dificuldade, como por exemplo um sofrimento físico, um sofrimento emocional, Ele tem o melhor para você. Creia nisso. Agora, se você passou por algum sofrimento causado por você se distanciar de Deus, por um pecado, saiba que a reconciliação com Ele traz uma alegria que você ainda não sabe qual é, ou talvez alguns aqui já sabem, já passaram por isso. A renovação da comunhão com Ele traz-nos muita alegria, porque o que Deus faz é melhor. Esse é o princípio dele, de sempre fazer o excelente. Essas lições nos levam, seguros, eu não sei, mas com a presença de Jesus, para a grande festa. Seguros que eu digo é que, apesar de Jesus estar na nossa vida,
o tempo todo, isso não nos isenta de um assalto, de um problema de saúde, de um problema de esgotamento nervoso, e nós não podemos julgar ninguém quanto às causas disso, mas nós temos que levar, como Maria fez, o problema até Jesus. Essa é uma lição para quem está a caminho de um grande encontro no final de tudo, para uma grande festa de casamento. Terminando, eu quero apresentar 3 resultados que esse texto nos traz. O primeiro resultado diz respeito à nossa vida comum. Jesus, se ele não fizesse, imagine se ele não fizesse nenhum milagre naquele casamento, transformando água em vinho. Gente, acabou o casamento. Não, o casamento não acabou. Eles já estavam casados, eles estavam celebrando a cerimônia, teria terminado mais cedo a festa. Mas por que Jesus está tão preocupado com a tua alegria? E ele não está preocupado com a tua alegria individualmente, mas com a tua alegria, com a alegria de todos nós. É porque é assim que Deus se relaciona. Mas também traz resultado como o despertamento da fé. E por último, a preparação para a grande ceia, ou para a grande festa de casamento. Vamos lá. Resultado dessa palavra é que diz no versículo 11 que Jesus deu princípio aos sinais que ele vai fazer até o final do seu ministério, manifestando ali a sua glória. Manifestando ali a sua glória. Ele não precisava ter feito nenhum milagre lá. Ele teria outro jeito de falar sobre a grande festa. Mas um olhar mais humano para esse texto me faz ver que Jesus, sim, se importa com a tua alegria. E que essa tua alegria é a alegria que contamina, que contagia os outros. Tanto é que Paulo diz, o apóstolo Paulo escreveu uma carta todinha para falar sobre a alegria. Ele diz lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos, pois no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E essa tradução é da NVI, é uma linguagem mais atual. Diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se sempre. Ele escreve uma carta toda falando sobre alegria. Agora pergunta você, aonde é que estava o apóstolo Paulo quando escreveu sobre alegria? Sim, ele estava no 10º andar de um prédio, com ar-condicionado, com informática para todo lado, cafezinho, bolacha, bom restaurante depois, na hora do almoço, é isso? Não. Paulo estava numa prisão, numa masmorra, algemado, acorrentado com soldados. Paulo estava preso, esperando o julgamento que provavelmente levaria à morte na cidade de Roma. No entanto, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Talvez o vinho se esgota e a alegria se vai, quando as minhas alegrias estão pautadas em coisas, em conquistas, em pessoas, em circunstâncias. Se assim fosse, Paulo estaria totalmente frustrado, decepcionado. Deus me abandonou. No entanto, Paulo diz na cadeia, preso: alegrem-se no Senhor. Novamente, ele é enfático em dizer: sejam alegres. E qual é o segredo? Neemias já nos diz, lá no capítulo 10 de Neemias, quando o povo estava chorando, tentando se arrepender das maldades que fez, Neemias diz: nada disso, gente, agora é o tempo de se alegrar. Vão para casa, façam churrasco, não esqueçam dos pobres, bebam bebidas fortes, façam churrasco, alegrem-se, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. E Paulo sabia disso, que a alegria dele não era estar passeando no navio, fazendo turismo. A alegria dele vinha, a fonte da alegria dele, o vinho dele vinha do relacionamento dele com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, com Deus. É assim que Deus se importa com a nossa alegria, porque Ele se relaciona conosco, a sua glória se manifesta a nós. Para que fim Deus nos fez? Diz o nosso catecismo. Para glorificá-lo e para encontrar nele prazer. Seria esse o hedonismo cristão? Encontrar em Jesus, encontrar em Deus prazer, alegria e satisfação? Mas também o texto diz que o milagre acontecido em Caná da Galileia, como um sinal que Jesus fez, manifestando a sua glória, trouxe e despertou na vida dos seus poucos discípulos ainda, fé. A Bíblia diz que, Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, porquanto que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer. E se a gente não crê, como é que a gente vai seguir a receita do nosso médico Jesus? Quantas pessoas vão ao médico, o médico prescreve, depois de um longo exame, uma receita, e essa pessoa não segue essa receita, e depois vem reclamando que não aconteceu o que deveria acontecer, porque não seguiu, não creu. Jesus nos ensina isso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diante de todas as lutas que você passa, já passou ou vai passar, saiba disso, que vai levar você a vencer cada uma delas, a fim de que não esgote o vinho e a alegria continue na sua vida, é a fé. A fé. E essa fé tem um objetivo, essa fé está pautada em Jesus. Quando ele diz para os discípulos: deem vós mesmos de comer, deem vocês mesmos de comer, a toda aquela multidão que estava naquele campo. Os discípulos disseram: mas aonde nós vamos comprar tanto pão, peixe, mortadela e sei lá mais o que, né? Refrigerante, Coca-Cola. Jesus diz: não, vocês mesmos. Aí chegou alguém com um pouquinho só. Assim como no primeiro milagre, foi preciso que a fé daqueles serviçais trouxesse a matéria-prima. Nos outros milagres, como por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes, um menininho trouxe lá um cestinho com peixinhos, pouca coisa, para nada, só para ele um lanchinho. E a partir daquela matéria-prima da fé, é que as coisas se multiplicaram. Eu já vi isso acontecer. Em situações em que nós, por exemplo, no começo da igreja onde eu fui pastor durante 21 anos, quando eu cheguei lá, o pessoal contava: a gente abriu a comunidade e veio criança de toda a favela aqui e não tinha sopa suficiente. Mas tinha sopa. E de repente não parava, aquela sopa foi o suficiente para atender toda a necessidade daquelas crianças. E alguém que preparou aquela sopa sabia que alguma coisa aconteceu ali. São experiências que cada um de nós provavelmente já teve ou terá. Por último, esses sinais, ou esse sinal e os demais que Jesus fez, manifestando a sua glória, nos preparam para a grande festa. Os sinais, eles apontam para alguma coisa. Sinais são alguma coisa, por exemplo, como a Santa Ceia, que você tem o pão, que é um sinal, um símbolo, e você tem o vinho,
que tem significados. E por trás desse significado, um significado invisível, tem uma mensagem maior. O sinal é algo material que nos reporta a algo invisível e maior. A festa em Caná da Galileia e a multiplicação, a transformação da água em vinho são sinais, ou é um sinal que nos leva a entender quem é Jesus, e nos aponta para a festa do Cordeiro. Jesus é o noivo. A igreja já é a noiva, não a casada. Haverá, Apocalipse diz, e o anjo disse ao João, o mesmo João que escreveu o Evangelho: escreva, felizes ou bem-aventurados os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Sim, e esse casamento será melhor. Essas bodas serão melhores do que qualquer coisa que você já experimentou. Nós estamos sendo conduzidos para lá. Talvez nem todos. E é por isso que eu gostaria de convidar você que não tem certeza de que vai estar nessa grande festa de casamento, você que ainda se vale por boas obras, ou por boas atitudes, ou porque diz o seguinte: acho que porque eu não tenho matado, não tenho roubado, prostituído, então acho que Deus há de deixar eu entrar no céu dele. E eu quero dizer que a única coisa que pode garantir você entrar para esse grande banquete, é você ter crido que o sangue de Jesus é um detergente suficientemente poderoso para perdoar todas as suas culpas. Eu não entendo. Há pessoas que passam anos e mais anos fazendo terapia por conta de uma culpa que sente. É simples. Vá até Jesus, confesse as suas culpas, diga: realmente eu sou culpado e mereço a morte. Que Deus me mate agora aqui. Mas eu também creio que Ele morreu para perdoar todos os meus pecados e me purificar de toda a maldade. Deixa ali a sua culpa e saia livre. Livre para servi-lo. Livre para viver se preparando para o grande dia da festa, da grande festa, onde tomaremos o vinho com Ele, o vinho da alegria, da vitória. Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, e Deus agirá. João diz que aquele que crê tem a vida eterna, e o verbo está no presente, não é terá, é tem hoje a vida eterna. Talvez você fique pensando: mas eu ainda não tenho certeza. Não tenho certeza. É simples. Quando a gente estiver orando aqui, entregue a tua vida a Ele. Faça como os discípulos, eles creram e seguiram. Porque crer tem o segundo passo: obedecer, seguir. Creia que o que Ele fez é suficiente para limpá-lo, para perdoá-lo e te dar a vida eterna. O último resultado é isso: é nos levar ao caminho da vida eterna, garantido por Jesus. A cruz, o sacrifício dele é suficiente. Eu quero convidar você agora a baixar sua cabeça. Nós vamos estar em oração, nos preparando para tomarmos a ceia.
Os 30 segundos de silêncio. Pense comigo, eu estarei nesse banquete que Jesus fará, do casamento do noivo, que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a noiva que é a igreja, que Ele morreu para purificá-la e torná-la uma noiva perfeita. Eu creio nisso. Eu já entreguei minha vida a Ele. Quando eu chegar lá na presença de Deus, Ele perguntar: por que razão devo deixar você entrar no meu céu? O que você dirá? Talvez essa seja a pergunta mais importante para a nossa vida toda, porque ela tem dimensão eterna. Deus amou o mundo de uma forma tão grande que Ele entregou o Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que tiver fé, que crê, não pereça, não acabe a sua existência, mas tenha vida, e vida para sempre, eterna, sem fim, na presença do noivo, que é Cristo. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Prepara-nos sim, dia após dia, para que a nossa caminhada em direção a essa grande ceia, essa grande festa de casamento da noiva com o Cordeiro, possamos nos encontrar dignos. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor entre na nossa vida, pois quando tivermos problemas, sabemos a quem nos reportar, suplicar e pedir. Assim, Pai, nos ajude também a obedecê-lo, as palavras que aprendemos, seguir, porque o Senhor não somente faz, mas faz o melhor, e o melhor há de acontecer na vida de cada um, que busca, que crê e que entrega, em nome de Jesus. Amém.